Olá, nono ano, espero que todo mundo esteja bem. Então, continuando o nosso assunto de química, nessa aula a gente vai falar sobre os tipos de reações químicas que existem. Existem 4 tipos, tá? O de síntese, de decomposição, de simples troca e de dupla troca, que eu vou explicar a seguir cada uma delas. No livro de vocês também tem outros exemplos desses tipos de reações químicas, ok? Então, vejam cada uma e depois tem um compromisso para vocês realizarem. Eu vou nomear os elementos químicos aqui, para a gente poder entender melhor, de A, B, C, D e E, tá? Não existem esses elementos químicos, é só para a gente entender como é que funciona esses tipos de reações químicas, ok? Então, por exemplo, quando eu tenho um elemento químico qualquer que eu vou nomear de A, outro elemento químico B, quando eles se juntam para formar uma única molécula depois da reação, eles formam então a molécula AB, que é a junção desses dois que estavam separados antes. Esse tipo de reação é do tipo síntese, tá? Um exemplo agora com elementos químicos. Eu tenho o carbono e eu tenho o gás oxigênio, O2. Quando eles reagem entre si, eles se juntam para formar uma única molécula, que é o gás carbônico, certo? Esse processo, essa reação química é do tipo síntese. Eu tinha duas moléculas separadas, átomos separados antes, que quando se juntaram formaram uma única molécula, tá? Esse tipo de reação, então, eu chamo de síntese. E temos o tipo de reação química do tipo decomposição, que é quando eu tenho uma molécula maior nos reagentes e essa molécula, após a reação química, ela se decompõe, ela se separa formando novas moléculas, tá? Por exemplo, eu tenho uma molécula B juntas, né? E depois da reação química, essas moléculas vão se separar, vão formar uma molécula A e uma molécula B. Um exemplo na reação química, a molécula da água, de H2O. Na eletrólise, que é o processo de quebra da água, da molécula de água, o que acontece? É um processo de decomposição. Por quê? Porque eu tenho o hidrogênio e o oxigênio juntos, formando a molécula maior antes da reação nos reagentes. Acontece uma reação química e elas vão se separar, formando uma molécula de hidrogênio e uma molécula de OH, certo? Ou seja, uma molécula maior se decompôs, se desmanchou, se separou, formando duas novas moléculas, certo? Então, reação química do tipo decomposição é quando eu tenho uma molécula maior antes e ela vai se dividir nos produtos. A simples troca ocorre quando tem uma troca dos parceiros das moléculas, tá? Como assim? Eu tenho o elemento químico A, o elemento químico B e o elemento químico C. Nos reagentes, o elemento químico B e C formam uma única molécula, certo? Eles estão juntos. Mas lá nos produtos, eles se separaram e o A tomou o lugar do B. Então, teve uma troca simples, apenas um elemento químico foi modificado nessa reação, certo? Então, essa molécula foi modificada, sendo substituída o B que estava aqui antes, agora o A tomou o lugar dele, tá? Esse tipo de reação é do tipo simples troca. Então, quando no produto eu tenho composições diferentes dos elementos químicos que eu tinha antes, tá? E apenas um elemento químico que mudou de posição, ok? Por exemplo, agora uma reação química mesmo real. Eu tenho ali o elemento químico zinco, aí eu tenho o hidrogênio e o cloro. O hidrogênio está junto com o cloro, formando uma única molécula aqui nos reagentes. Mas depois da reação química, o hidrogênio saiu e o zinco tomou o lugar dele nessa molécula. Então, agora eu tenho a formação de zinco e cloro e o hidrogênio está aqui separado,
tá? Teve uma troca simples, por isso que esse tipo de reação química eu chamo de simples troca. Na dupla troca, nós temos uma dupla troca de composição ali, de posição, tá? Então, por exemplo, eu tenho um elemento químico A, um B ou C, que estão juntos, formando uma única molécula. Eu tenho um elemento químico D e E, formando outra molécula. E nos produtos, vai ter uma troca das duas moléculas, de posições entre os dois elementos químicos que compõem as duas moléculas, ok? Por exemplo, na reação química aqui, eu tenho potássio, enxofre, oxigênio formando uma única molécula. Aqui eu tenho bário e cloro formando outra molécula. O que vai acontecer? Essas duas moléculas vão ser modificadas nos produtos, tá? Então, o potássio, que estava junto com o enxofre e o oxigênio, agora ele está junto com o cloro da outra molécula. Então, potássio e cloro formando uma molécula, teve uma primeira troca. Já o bário, que estava formando a molécula com o cloro, agora mudou de posição para outra molécula que estava antes, que o potássio estava antes, certo? Formando, então, bário, enxofre e oxigênio. Então, teve uma dupla troca, ok? As duas moléculas mudaram de posição. Então, ninguém ficou sozinho, como na simples troca, o tipo de reação anterior, certo? Que a molécula trocava de posição e uma ficava sozinha. Aqui não. Aqui continua sendo dois compostos químicos, ou seja, um composto químico onde tem mais de um elemento químico antes e continua sendo composto químico depois de mais de 2 elementos químicos cada um, tá? Ninguém vai ficar sozinho. Então, quando acontece esse tipo de reação, é do tipo dupla troca. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro os tipos de reações químicas, vocês consultem o livro de vocês. E vocês também podem buscar outros exemplos na internet, beleza? Eu quero que vocês realizem um compromisso ali da página 533 do livro 2 de vocês, o PH 2 ainda de vocês. Só o praticando aprendizado, que ali tem o balanceamento químico e os tipos de reações químicas que eu quero que vocês pratiquem. Depois eu vou dar uma atividade avaliativa para vocês com uma lista de exercícios, tá bom? Mas a princípio eu quero que vocês realizem esses compromissos para a semana que vem. Beleza? Então, qualquer questão é só me contatar via Clipe. Bons estudos, bom retorno para vocês e até mais.